Então, já estamos de volta. Já estamos de volta. E temos então aqui connosco a primeira convidada, a Susana Matias. Susana, seja bem-vinda ao programa. Muito bom dia, obrigada por me receberem. A Susana é daqui de Lisboa. Sou da Margem Sul, sou de Almada, mas trabalho aqui a zona da Margem Norte, tanto como a Margem Sul. Margem Sul é um bom sítio para viver? É o melhor sítio para se viver. Mal, melhor sítio também não vou dizer. É brincadeira. É malta boa. E aqui pertinho, não é? De Lisboa, portanto, É um tem pelinho. essa vantagem. Excetuando o trânsito da ponte, É aquele um bocado mas é sempre mais próximo da praia, sempre Temos recomendo que ver se o Elon vivamente. Musk faz aqueles carros voadores que é para a gente poder... Ora bem. O barco é sempre uma boa alternativa. Também. E aproveita-se a viagem. Tu sabias que a Susana tinha uma outra profissão antes? Quer dizer, continua a manter a profissão, que a pessoa não deixa de ser, mas ela fazia outras coisas antes e depois decidiu enverdar por esta área da consultoria. Estás muito bem informada, não é? Os teus contactos com a CIA, eles estão a valer a pena. O que é que a Susana fazia antes? Então, eu era enfermeira dos cuidados intensivos neonatais e pediátricos, é o serviço de neonatologia, e sim, cuidava dos bebés e também dos pais, que foram pais mais cedo do que era suposto, e ali aquela fase toda da transição, especialmente da prematuridade, e pais de primeira viagem, segunda viagem, e adorava. Não transitei por não gostar do trabalho, mas sim pelas condições de trabalho, pela conjuntura do nosso país, mas tenho a certeza que fiz uma boa decisão. É sempre uma boa altura, quando nós achamos que é a altura certa para nós, devemos enverdar, devemos fazer essa mudança. Sim, eu pelo menos eu penso que eu prefiro arrepender-me das coisas que fiz do que as que não fiz. E eu senti que a tentar seria naquele momento. A pandemia foi muito difícil para toda a gente, quem teve nos hospitais ou quem não teve. E chegou aquele momento em que eu senti, não, é mesmo agora, e eu tive um burnout, foi muito difícil para todos os profissionais de saúde, mas senti que era o momento de tentar. E porquê consultora imobiliária? Então, eu tinha comprado casa há cerca de 3 anos, creio eu. Eu tinha uma familiar muito próxima de mim que era consultora imobiliária e ajudou-me tanto a mim como ao meu marido a comprar a primeira casa e foi um concretizar de um projeto que já tínhamos há algum tempo e foi tão pacífico, tão tranquilo, que pensei, eu gostava de proporcionar esta mesma experiência a outras pessoas. E quando comecei, lá atrás na minha cabeça eu já estava cansada e já estava naquela dificuldade toda na pandemia, e queria experimentar algo novo, mas não sabia o quê, lembrei-me disto e comecei a investigar e percebi que não era assim tão pacífico para muitas pessoas. E pensei, mas porquê? Para mim foi tanto. Então, cá estou eu a tentar trazer tranquilidade às pessoas, segurança e dignificar também um bocadinho mais a profissão, que já era aquilo que eu fazia no hospital. Eu tentava empoderar os pais e os bebés e cuidava deles numa determinada maneira que agora faço também cuidando, dando-lhes teto e proporcionando também esta transição, que há muitas pessoas que transitam de casa, não é? Precisam de mais um quarto ou menos um quarto e também precisam de alguém que as apoie, que cuide delas, da família num todo, e é isso mesmo que eu faço. Quais são as principais responsabilidades e tarefas de um consultor imobiliário? Se alguém está a pensar em arranjar para lhe facilitar a vida... Já percebeu que as perguntas difíceis... mas elas depois começam a ser... Tanta coisa. Olha, a primeira coisa que eu digo aos meus clientes, a coisa mais fácil de fazer não sem abrigo no mundo. Portanto aquilo que eu primeiro digo aos meus clientes é vamos sentar-nos, vamos pensar todos em conjunto, porque às vezes as pessoas têm muita pressa, querem tudo para ontem, mas acima de tudo segurança e tranquilidade. Acima de tudo eu quero perceber se eles efetivamente têm a capacidade financeira para aqueles sonhos. Claro. Porque às vezes não basta sonhar, temos que realmente, especialmente se vão recorrer a crédito de habitação, temos de ter todas as informações do nosso lado para garantir que aquilo é realmente possível. E eu trabalho com uma equipa espetacular, tanto da intermediação de crédito como tudo o que é papelada, documentação, aquelas dores de cabeça. E pronto, o consultor imobiliário é responsável pela parte da documentação, pela articulação com os intermediários de crédito que vão entrar em contacto com todos os bancos para apresentar as melhores propostas aos clientes e depois realmente fazer a preparação do imóvel, pô-lo realmente pronto para vender, porque uma casa
onde nós habitamos não está pronta para vender, há certas coisas que nós temos que ter em consideração e torná-la mais apelativa ao público em geral, e eu acho que é isso que faz toda a diferença no momento de a pôr no mercado, e depois toda a divulgação, que não basta só colocar... Agora existem muito os portais imobiliários online, mas não é só isso, é falar junto de parceiros, de outros consultores imobiliários, lojas na zona do imóvel, e fazermos todo o tipo de divulgação, tratar toda a documentação associada, não só também dos proprietários daquela casa, mas também das pessoas que estão interessadas em comprar, porque muitas pessoas vão querer visitar a casa, mas também podem não ter possibilidade de a adquirir, e também a fazer esse tipo de reflexão com esses clientes, e também perceber se eles realmente também precisam de ajuda na parte com o crédito, gerir todas as visitas, que saímos agora de uma fase em que uma casa entrava e nós tínhamos 15 visitas num dia só para ver a casa, porque estávamos no mercado realmente no rebuliço, muito em alta. E depois tratar toda a parte contratual, para garantirmos que tudo corre realmente nos trâmites que nós necessitamos, porque uma troca de casa é muito complexa. Nós temos que garantir que o contrato está assinado da venda para depois começarmos à procura da nova casa, não é? Sim. E isto tem que ser tudo muito linear, tem que ser tudo muito bem articulado para que nada falhe e para que seja a mudança de uma casa para a outra. E não... Daí a importância de a pessoa que quer comprar e a pessoa que quer vender procurar um especialista na área. Sem dúvida. Eu acho que, especialmente sendo a mesma pessoa, sabe exatamente os momentos em que cada coisa deve ocorrer. Exato. E contratando várias pessoas ou tentando fazer sozinhos, as pessoas, na melhor das intenções, estão a tentar fazer o melhor que é para elas, mas na verdade não sabem. Há certos pormenores que há coisas que só nós sabemos por causa da nossa experiência. E sim, é fundamental. Que é um descanso para nós. Sem dúvida. Quando a pessoa pensa em comprar a casa, quando a pessoa pensa em vender a casa, há preocupação que tipo de cliente é que vai comprar a casa que era minha? Creio que sim, porque primeiro a casa vai ter um valor diferente de quando se comprou, não é? O mercado valoriza-se ele próprio e nem que seja só por estar a viver, só por fazer este tipo de reparação, este tipo de melhoria, a casa vai sempre valorizar, até porque toda a localização pode ter sido reformulada, pode haver um novo jardim, pode haver um novo hospital e a casa ter realmente valorizado por isso mesmo. E sim, as pessoas... Eu não gosto de aceitar qualquer pessoa a visitar a casa dos meus clientes, porque primeiro é a casa deles, nós temos de ter alguma garantia do tipo de pessoa que lá entra, e há pessoas que infelizmente gostam de ver casas, e está tudo bem, mas temos que perceber se efetivamente eles querem ver as casas ou se querem comprar a casa. E uma determinada pessoa pode comprar até 200, mas estar a tentar visitar casas de 300 ou 400. Não faz sentido. Se não é realmente para servir o meu cliente e eu estou a defender o meu cliente, não vale a pena estar a agendar aquela visita, não é? Vais lembrar quando tivemos aqueles advogados que vêm ao programa para falar acerca de questões de legalização, pessoas que vêm de fora, há uma catrafada de trabalho, é documentos, é papelada, e que não um advogado, sobretudo que seja nessa matéria de legalização de estrangeiros, ajuda imenso. É bastante a mesma coisa que o consultor de imobiliário, porque aqui em Portugal hoje em dia há tantas regras e taxas e taxinhas, tanta coisa, e que não, com vocês temos uma fonte... Taxas e taxinhas. Taxas e taxinhas. Portugal, infelizmente... Aquelas invisíveis. E vocês nesse aspecto são uma ajuda gigantesca. Não só isso, vocês conseguem estar atualizados das tendências do mercado imobiliário do setor, não é? Sim. Vocês conseguem prever também isso um pouco com alguma distância, pronto, ao contrário das pessoas que de repente veem as coisas a subir, o IVA a subir ou a descer. Vocês já conseguem ter mais ou menos assim uma perspectiva do que é que há de vir a seguir e conseguem nos aconselhar nesse sentido? Sim, eu por exemplo, eu trabalho com uma equipa fantástica, tanto como da parte documental, como eu tinha referido, como da parte da intermediação de crédito, e eles próprios, eu não, mas eles estão em articulação constante com os bancos, e eles têm reuniões diárias, semanais com eles para tentar perceber que novos produtos existem para ajudar os clientes, porque nós vivemos uma
um momento muito sui generis em que as taxas de juros estão a aumentar, existe toda a comunicação social também a alarmar neste sentido, e há pessoas que acham que genuinamente têm que adiar o sonho ou o objetivo de trocar de casa ou comprar a primeira casa, e não há necessidade. Nós estamos aqui para ajudar e para fazer as coisas acontecer, aconselhando o máximo possível. Sente que as pessoas têm medo de comprar casa? Neste momento, sim. Sinto que acham que os juros vão continuar a subir eternamente, quando eventualmente eles têm que estabilizar e eventualmente descer, mas aquilo que era anormal era como estava antes, em que estava tudo negativo, e as pessoas se calhar encantaram-se com um tipo de habitação que não correspondia às possibilidades deles, e pronto, e agora tem que resolver o problema. Neste momento eu acho que é a melhor altura, Pois é, isso que eu ia perguntar. eu acho que é a melhor altura no sentido em que as prestações agora estão, julga-se, nos máximos, não é? E a partir de agora as coisas vão melhorando, e os bancos efetivamente estão a responder às necessidades dos clientes e estão a oferecer novos contratos que os vão beneficiar a longo prazo. E há vários, o contrato com o banco é um crédito para a vida, não é? Mas há várias coisas que se podem ir fazer ao longo do tempo para tomar as melhores decisões. E mesmo quem é jovem, eu estive a falar com um colega meu que está nessa área também. Está interessado nessa área, né? Que ele trabalha como no ramo imobiliário, mas ele interessa-se bastante por isso e estuda. Ele diz que, pelas contas dele, um jovem a partir de 15, 20 anos consegue ter uma casa paga, dependendo também da casa, mas hoje em dia muitas pessoas pensam que tem que ser uma vida toda. E não tem que ser tanto assim. Acho que em 15, 20 anos, uma estimativa de um jovem que com 25 começa a comprar a sua casa, 15, 20 consegue ter a casa paga. O que é que você acha? Antigamente não era assim. Antigamente as casas iam até aos 30, 35 anos. 30, 35? O tempo de pagar a casa. Antigamente era muito mais tempo. Sim, o que você acha de agora? E continua mais ou menos nas mesmas durações. Eu acho que, por exemplo, os jovens agora têm muito mais a mentalidade da liberdade financeira e investir efetivamente no imobiliário, porque nós temos também visto o aumento do valor dos arrendamentos, o aumento do valor das casas, e eles próprios também querem beneficiar com isso. E às vezes o objetivo é pagar a própria casa para depois comprar outra, para colocar aquela a render. Sim. Aconselha compra ou aconselha aluguer? Eu aconselho sempre a compra, porque pelo menos no final do mês, quando nós pagamos a renda, no final fica nosso. Mas estamos a pagar algo de alguém. Exato, eu acho que também depende do estilo de vida que a pessoa quer viver. Há pessoas que querem aquela liberdade de... e, por exemplo, os nómadas digitais, uma pessoa agora com o regime de trabalho remoto, há pessoas que não querem ficar exatamente naquele mesmo sítio durante mais do que 3, 4 meses. E eu acho que, claro, que aí o arrendamento de curta duração talvez faça mais sentido. Professores que só são colocados durante um ano, alunos que eventualmente serão aqueles 3, 4 anos, mas eu sou uma grande defensora da compra de casa, coisa que no resto da Europa não existe tanto. Portugal é dos países que tem mais compras de primeira habitação, em detrimento do arrendamento, mas sim, sou uma acérrima defensora da compra. Quando nós pensamos nesta parte da compra da casa, o que é que a pessoa procura ou por outra, o que é que a pessoa precisa para... quais são as coisas que ela precisa de saber para ir comprar, para procurar a casa que quer? Então, eu acho que a primeira coisa é falar com o consultor da confiança da pessoa. Acho que faz toda a diferença, e eu acho que entrar no mercado imobiliário sozinho, eu acho que deve ser muito assustador. E eu falo pela minha experiência, não falo só enquanto consultora, mas falo enquanto cliente. Eu recorri a uma pessoa da minha confiança, fiquei com ela até ao fim, e ainda bem que o fiz, porque todos os processos têm certas entropias e certos trâmites que nós não estamos ao corrente, e faz toda a diferença ter uma pessoa que defenda realmente os nossos interesses. E eu, se estivesse sozinha, não sabia metade daquilo que estava a fazer, não é? E a partir daí, o consultor vai ter uma confiança com a equipa de intermediação de crédito, especialmente se a pessoa for recorrer a crédito de habitação, que acredito que 80 a 90% das pessoas vão ter que recorrer a crédito de habitação, e aí sim começa tudo de forma gratuita, em que analisa realmente a condição do cliente e vê... Mas antes de chegar a essa parte, o consultor, a conversa que a pessoa tem, ou
que o consultor tem com a cliente ou com o cliente, o que é que ele procura exatamente? Há certas coisas que nós, quando vamos procurar uma casa, precisamos de ter a noção, não é? Eu acho que hoje em dia há muito mais informação acerca disso do que havia há uma série de anos atrás, mas a localização é extremamente importante. O número de quartos, o estilo de vida que nós precisamos, tudo isso é falado também com o consultor. Sem dúvida. O primeiro passo é mesmo reunir-me com o cliente e tentar perceber o que é que ele quer. E depois Às vezes não sabe o que quer. Pronto. Não é? Às vezes temos uma ideia de que queremos uma casa nova, mas há muitas coisas que nós precisamos ser específicas. Sim, sem dúvida, porque isso depois vai-se perceber ao longo do tempo. Quando eu estiver a mostrar casas ao cliente e ele diz, mas eu não quero nada disto. Por isso é que a primeira reunião é tão importante, para tentar perceber efetivamente o que é que ele quer. Exatamente. O que é importante para ele. E o estilo de vida também que a própria família tem, não é? Sem dúvida. Para poder saber o que quer. Sem dúvida. Por exemplo, uma pessoa que trabalha por turnos, esse tema é muito sensível, não é? Um médico, um enfermeiro, vai querer uma zona bem iluminada à noite, por exemplo. Para não se sentir em perigo, não é? E então eu acho que a primeira reunião é muito importante para ele próprio também perceber o que é que ele quer e estarmos mais atentos na pesquisa. E depois também gerir expectativas. Eu acho que é muito importante e daí eu estar a dizer que depois temos que entrar aqui em articulação com os bancos para perceber até quanto é que aquela pessoa pode ir e nos dar margem. Porque o meu objetivo é que a pessoa não só tenha conforto e tranquilidade naquela aquisição, como também saber que se acontecer algum imprevisto tem margem de manobra, não é? Porque muitas vezes os clientes dizem, pronto, podemos ir até aqui. Eu assim, ok, compraste casa, mas agora também o teu objetivo também é mobilá-la, porque se tu gastaste tudo logo ao início, depois também não tem conforto, não é? Não podemos também viver só para a casa durante 50 anos ou 35, por exemplo. Não podemos viver só para a casa, também temos que ter algum conforto e jantar fora, fazer uma viagem, sair fora, não é? Porque os primeiros anos, os primeiros 5, 10 anos daquela compra da casa são extremamente importantes. Sim, e especialmente o primeiro ano em que nós temos tanta despesa associada ao crédito, tanta despesa associada à aquisição, com a escritura e os impostos, que são uma grande fatia, fazem toda a diferença e depois podem, claro, prejudicar logo aquele início da vida, porque as pessoas querem fazer também assim que compram, fazer algum tipo de investimento, pintar, limpar, fazer uma reparação, fazer uma substituição e é importante que eles sejam confortáveis. Então, neste caso, as pessoas procuram casas novas a estrear ou casas que já foram usadas e que estão agora à venda? Nós vivemos Portugal tem um grande problema da oferta de imóveis e há muito pouca nova construção sem ser, por exemplo, moradias. E esse tipo de nova construção não está nas posses de uma primeira casa. E por isso é que, se calhar, quando fizer a primeira mudança de casa, o primeiro ou segundo filho, aí sim as pessoas começam a ter alguma possibilidade de comprar esse tipo de casa. Neste momento, aquilo que existe mais é realmente procurar, se calhar, imóveis em prédios um bocadinho mais antigos, mas que tenha sofrido alguma remodelação. Eu sou apologista e eu acho que os clientes acabam por poupar algum dinheiro quando procuram uma casa mais datada, porque nós conseguimos ali alguma margem de negociação e depois sim fazer as obras, porque os bancos também têm alguns produtos que ajudam nesse sentido, ou seja, também a financiar as próprias obras e no final fica tudo à nossa maneira. Por isso eu também gosto de aconselhar os meus clientes a contemplarem essas possibilidades. Para quem está a assistir ao programa e está a pensar em entrar no mercado imobiliário, quais são os principais desafios que um consultor imobiliário normalmente tem que lidar? Então, gerir expectativas, mais uma vez, acho que as pessoas têm um certo tipo de imóvel, especialmente o primeiro, tem um certo tipo de imóvel que infelizmente não está nas possibilidades dos clientes, não é? Porque nós vemos o aumento da inflação, vemos o aumento dos impostos, vemos o aumento do valor das casas, mas os salários permanecem os mesmos. Pois. Por isso, claro que as condições ao final do dia vão ser bastante diferentes, não é? E eu acho que é importante os clientes serem flexíveis, terem a mente aberta e perceberem que já não se compra casas para a vida.
existe realmente um investimento, e um imóvel é sempre um investimento, porque no final nem sequer precisam de vender, podem pô-lo a rentabilizar e um financia o outro. E eu acho que isso realmente é uma preocupação. Há muitas pessoas que não têm noção do impacto e do montante associado, por exemplo, àquilo que eu estava a dizer, das despesas e dos impostos, e por isso é importante, na primeira reunião, fazermos toda a discriminação, fazermos todas as contas, porque difícil será quando os bancos financiam a 100%. Há muito poucas ofertas nesse sentido e, portanto, o cliente tem que ter sempre uma boa maquia para investir no imóvel. E temos que perceber quanto é que ele está disposto a investir para fazermos depois as contas ao contrário. Ok. E eu acho que é uma grande preocupação. E depois, neste momento em que vivemos este período tão atípico do aumento dos juros, fazermos sistematicamente esse contacto com os bancos para perceber se a prestação é confortável ao cliente, não é? Porque de nada vale dizer que os bancos financiam casas de $500 000 quando depois a pessoa não tem a capacidade de responder àquela prestação mensal. Claro. Por isso, fazer a conta ao inverso e perceber quanto é que ele está confortável a pagar mensalmente, para depois sabermos efetivamente que zonas, que tipo de habitação investir. Certíssimo. Eu acho que está a ser uma conversa super interessante. Estamos a desmistificar aqui muita coisa, não é? Olha, por exemplo, pensava lá que a casa do meu amigo dizia 15, 20 anos, afinal não é bem assim. Fora outras coisas que estamos a aprender. E pelo que eu estou a ver nesta conversa é ir muito, como costuma dizer, né, com a cabeça no lugar, né, um passinho de cada vez. Sim, sim, sim. E não ir à pressa também. Mas durante esse processo todo, há situações que são precisas de ser geridas, daí a importância de nós termos um consultor, não é? Mesmo até à altura em que nós vamos fazer a escritura, que também é extremamente importante, não é? Porque todo esse tempo nós temos mesmo situações que são necessárias de resolver, não só com as pessoas que vão adquirir a casa, mas também porque muitas vezes já lhe aconteceu apanhar assim clientes que não sejam assim tão fáceis de lidar, porque as pessoas, nós somos todos lindos e maravilhosos, não é? Somos sempre espetaculares, mas temos aqueles que dizem que não somos nada espetaculares, não somos lindos nem maravilhosos, mas continuamos na mesma lindos e maravilhosos. Às vezes também apanha esses clientes que não são assim tão fáceis de lidar. Os imóveis têm muito que se lhe diga, porque muitas das vezes nós apanhamos as famílias em situações vulneráveis e situações emocionalmente difíceis de gerir. E eu, enquanto enfermeira, felizmente, também fui treinada nesse sentido para gerir estas fases, mas efetivamente muitas das vezes são divórcios, separações, às vezes há crianças envolvidas, às vezes é morte, não é? E os imóveis são adquiridos por heranças, as famílias não se dão bem ou davam-se bem, e aquele imóvel pode ser um fator de quesílias, e nós estamos lá mesmo para mediar e para gerir os conflitos, de tentar fazê-los entender que estamos todos no mesmo objetivo, temos todos o mesmo objetivo em comum, que é a venda daquele imóvel, para que cada um vá à sua vida e comecem novas fases. E sim, faz parte, mas também no hospital eu também tinha que lidar com essas coisas, por isso já estou mais do que calejada. Mas depois desta entrevista, acho que toda a gente vai pensar, ainda bem que temos consultores imobiliários, deixem-me procurar um mais rápido possível. Susana, você sobretudo tem que lhe dizer, você fala muito bem, você é muito simpática. Eu acho que de vários consultores imobiliários, se eu fosse escolher alguém, eu acho que iria entrar em contato com a Susana. Também. Espero que sim. Sigam-me no Instagram, o meu nome é Susana Matinhos. Se quiserem algum tipo de esclarecimento, algum tipo de ajuda, enviem uma mensagem privada, também têm lá os meus contactos e ansiosa por vos receber. Foi um prazer tê-la cá, Susana. Muito obrigada. De comprar uma casa consigo. Venham todos. Estou cá mesmo para ajudar. Sim. E sempre que ela quiser vir ao Manhãs TV, as portas estão abertas para si. Sim, senhora. Espero regressar. Sim. Muito Obrigado. obrigada por me receberem. Foi um prazer E até tê-la cá. falar de outros temas, não é? Porque ela também é experiente noutros temas, também podemos falar de outras coisas. Já estás a passar a batata quente, ela nem foi embora, já lhe estás a dar trabalho. Ela tem coisa a tratar.